Meu querido, saiu. Temos novas cenas do episódio 6, o último da primeira temporada de Cavaleiro dos Sete Reinos, revelando mais sobre a dramaturgia ali do encerramento dessa história. Dunk e Egg vão terminar juntos, trabalhando juntos. Qual que vai ser a treta que pode colocar em risco os dois trabalharem juntos? Como é que vão ser as conversas? A grande conversa do Dunk com o Maker, né, o pai ali do Egg, mas também as conversas com outros personagens que podem ditar, né, o direcionamento deles, alguns que a gente nem vai ver mais, inclusive. Pois é, além disso temos sinopse, temos muito mais. Se você quiser entender tudo, cola nesse vídeo e vambora que eu vou explicar. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então, eu tô bem demais, né? Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Cavaleiro dos Sete Reinos, pra gente poder falar sobre mais prévias do episódio 6, que é o último dessa temporada, o último dessa série que tem sido aclamada já, né? Porque a galera tem elogiado muito, muito mesmo, e que já vai acabar, né? Passa rápido, mas tem muitos pontos pra gente poder falar sobre essas novas cenas, novas imagens. Antes de tudo, deixa o like, não custa nada você abaixar e clicar, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal, que é muito importante pra você não perder nenhum conteúdo, né, sobre esse final. E também, já tem o teaser oficial de House of the Dragon terceira temporada, que a gente vai cobrir tudo aqui, então fica ligado. Pois é, meu querido, já ficou bem claro, né, que esse vai ser o ano de Game of Thrones, o ano das séries de Game of Thrones. Caso você não saiba, ou não tenha notado, parado pra pensar ainda, vai ser o primeiro ano da história que vão ter duas séries. Sim, o primeiro ano até hoje que vão ter duas temporadas de séries de Game of Thrones. No caso, a primeira de Cavaleiro dos Sete Reinos, que tá acabando agora, a gente vai falar dos materiais, e a terceira de House of the Dragon, que no momento que esse vídeo tá saindo ainda não saiu o teaser, mas já, você pode estar assistindo depois, já saiu e já vai ter vídeo no canal. Então assim, se prepare pra saber muito de Westeros. Mas claro, Cavaleiro dos Sete Reinos tem que terminar e a gente tem que falar dos novos materiais. Eu já falei desse trailer aí, mas tá aqui na tela uma das novas imagens desse episódio, que vai ser um episódio também bem emocionante, né? Não deve ter tanta ação. Essa é uma série que não é focada especificamente em ação, né? Mais na dramaturgia, na história, e tem entregado muito. Aqui você vê o Dunk abraçando no Raymond Fossoway, basicamente o melhor amigo que ele fez ali, o mais sincero. Uma amizade que, assim, foi feita há poucos dias nessa história e que ficou muito firme, né? E um grande ponto é que se for seguir os livros, a gente vai demorar muito tempo pra voltar a ver o Raymond Fossoway. A gente basicamente vai esquecer dele. Esse é um ponto. É meio triste isso. É como se fosse uma despedida mesmo aqui, um personagem que vai deixar a história, a gente não vai ver ele mais, e é meio que isso, sim. E um dos grandes pontos é que boa parte dos personagens que a gente conheceu nesse início, que a gente viu nessa temporada aqui, não vão aparecer na segunda, vão ser outras etapas, outros lugares. Vai ser mais Dunk e Egg que a gente conhece e um ou outro Targaryen. Então é um episódio de despedidas fortes. Esse é um personagem que, assim, é bem legal, né? A gente vai ver também as consequências, porque ele ficou vivo, a gente vai ver as consequências dele ter lutado contra o seu primo, porque a casa Fossoway ficou dividida nessa justa. Esse episódio deve mostrar as consequências disso, e também o resultado do que aconteceu com o primo dele, que não deve ter morrido, deve ter sobrevivido, mas vamos ver como é que vai ser a treta. Um outro detalhe importante pra essa imagem é o Dunk em pé, ou seja, recuperado, né? Assim, no caminho da recuperação a gente viu, né, pelo outro trailer, que ele vai estar usando muleta, porque o cara ficou com 1 de vida na batalha, né? Se for um RPG, assim, pra distribuir os pontos de habilidade, ele colocou os pontos de habilidade tudo em HP, tudo em vida, né, pra poder sobreviver ao tanto de golpe que ele tomou. É uma coisa de maluco ele tá vivo. Mas aproveitando que eu tô falando do Dunk, a gente tem uma outra imagem de uma cena que não deve ser no presente, que é essa aqui. Pois é, eu destaquei muito o Dunk bem ferrado, com o olho roxo, vários ferimentos. Aqui você vê que ele tá limpo, sem nenhum ferimento, bonitinho nos campos ali. Ou seja, isso aqui com certeza é uma cena de flashback. Vão ter mais flashbacks dele ali com o Sir Arlan. Não acabou a história dele com o Sir Arlan, vai ter mais. Qual parte que deve ser? Deve ser algum momento ali, porque você vê que ele já tá adulto, né? Deve ser mais do momento que antecede o início da temporada, porque logo no primeiro episódio é o momento que ele tá enterrando o Sir Arlan. Então deve ser um pouquinho antes, mostrando como é que ele morreu. Talvez o detalhe do porquê ele morreu, pode ser. E alguma fala bem crucial que o Sir Arlan passou pra ele. Eu acredito sim que deve ser flashback, porque a cara do Dunk tá bem limpa, tá bem de boa aqui. Mas voltando pro presente, a gente tem essa imagem do Valar Targaryen, né, que parece muito ser uma cena que a gente viu no trailer mesmo, dele conversando com o Dunk. Por que que os deuses levaram o pai dele e não o Dunk? Ele questiona isso. Deve ter mais dessa conversa, né, depois do funeral ali. O funeral deve ser logo no início do episódio. Mas é claro que temos outros Targaryens, né? A gente vê aqui o Daeron, pois é, o que sonhou e o que o sonho estava certo, né? Ele vai aparecer nesse episódio, deve ter diálogos. Você vê ele aqui meio ferido, e ali numa das tendas, num momento mais tranquilo. Deve ser um diálogo que ele vai ter com o Dunk. Vamos ver se vai ser um diálogo mais pacífico, né? Depois dele ter lutado no lado contrário. E o que ele vai revelar? Vai que o cara teve outra profecia também, né? Porque o cara acerta, tem sonho de dragão, um dom que alguns Targaryen têm. Essa conversa pode acabar tendendo a ser importante, vamos ver. Outra conversa importante, que a gente tem uma imagem nova sobre
sobre ela é essa aqui do Dunk com Lionel Baratheon, que, como eu disse, deve fazer uma proposta pro Dunk de servir junto com ele e tudo mais, igual é falado lá no trailer, que é uma guerra se aproximando pra ele poder trabalhar junto com ele gostou, né, fez uma amizade forte com o Dunk e confiou nele como o cavaleiro, ainda mais que o cara ganhou. E outra, o Lionel vai estar fornecendo muita ajuda, você vê o Lionel e um mestre, né, da casa Baratheon, que são desses curandeiros e tudo mais, prontos pra poder sarar o Dunk. Isso aqui também deve ser logo no início do episódio, porque esse cara aqui, ele tá com todos os equipamentos, né, pra poder fazer isso. Provavelmente vai ser uma daquelas cenas de fechando o ferimento, arrumando o ferimento, que deve ter muita dor. Cenas clássicas de Game of Thrones que a gente tá acostumado, né, depois que alguém é muito ferido. Um ponto é que, de acordo com o que a gente teve no trailer, né, desse episódio que eu analisei esses dias, a gente deve ter o Dunk negando, tá, a oportunidade de ir com o Lionel Baratheon. Tipo, todas as oportunidades que ele vai receber aqui, tanto do Lionel quanto do Maker, né, parece que ele vai negar, de acordo com o que a gente viu no trailer. Ele não vai aceitar de cara. E falando nessas oportunidades, tá aqui, talvez a conversa mais importante do episódio, que é do Dunk com o Maker. Lá no trailer é falado, né, um soldado chega falando que o Maker quer falar ali com ele, o príncipe Maker quer falar com ele, o Maker que acabou de perder o irmão, que vai sofrer com a perda do irmão. No livro é dito que ele sofreu e se culpou por anos, e em todos os aniversários do Baelor ele comemorava, então o irmão vai sentir muito essa perda, e ao mesmo tempo vai oferecer a oportunidade pro Dunk de viver junto com os próprios Targaryen, né, já que o Egg, o filho dele, quer ser treinado como escudeiro e só serve o Dunk pra ele ser escudeiro. É esse o motivo principal dessa conversa, e destaque pro Dunk bem ferrado, com aquela muleta, tendo que apoiar num pedaço de madeira, custando ficar em pé, né, o corpo dele, coitado, tá bem lascado. Aqui a gente tem uma outra imagem que você vê um pouquinho mais da carinha ali do Maker, né, você vê ele sempre preocupado, a testa ali mais franzida, ele que quando o irmão tava vivo ele era um pouquinho mais babaca, agora ele vai ficar mais acuado, talvez um pouquinho mais de bondade e misericórdia prevaleça nele, é bem possível, porque pelo trailer a gente viu que ele vai estar conversando com muito mais mansidão com o Dunk do que antes. Muita gente que às vezes não lê o livro, não sabe da história, pode achar que o Maker vai querer culpar o Dunk, ou qualquer outra coisa assim, porque o perfil do Targaryen que o Maker foi apresentado no início seria esse tipo, né, de culpar, a culpa é sua, lutou por causa de você e tal. Não, ele não vai fazer isso, pode ficar bem tranquilo. Um dos pontos da história altos, né, pelo menos a gente espera que mantenha essa adaptação, um dos pontos é ele ficar triste, é ele dar essa oportunidade pro Dunk e tal, igual a gente viu no trailer mesmo. No trailer já fica na cara que vai ser assim. Detalhe importante pro fato que ele nem se feriu tanto, né, o cara foi brabíssimo. Ele foi salvar o filho, deitou o Lionel Baratheon na porrada, arrumou a massa na cabeça do irmão, matou o irmão sem ver, né, e é triste, mas o cara é forte, tá, o cara é bom. Talvez um dos menos feridos dessa batalha é o Maker. Mas claro que a história é sobre Dunk e Egg, então a gente tem o quê? Imagens também do Egg, imagens novas, ele com a boinazinha aí, o negocinho Targaryen aí na cabeça, a roupa, né, mais arrumadinho agora, é muito interessante, sabe, uma coisa que eu quero destacar muito dessa temporada é a capacidade do ator, Dexter, se eu não me engano o nome, né, de atuar como Egg, desde o Egg humilde, camponês e tudo mais, que não tem muita condição, né, no início ainda, quando ele não se revelou Targaryen, até o momento que ele vira Targaryen, quando ele se revela Targaryen, não é que ele vira, quando ele se revela. Você pega essa imagem do Egg aqui e compara com o Egg do início, tipo, não tem nada a ver, sabe, ele se transforma mesmo, o Egg que segue as condutas ali da corte, o Egg que segue tudo certinho, você vê o Egg aqui como um soldadinho. Detalhe que a cara dele não tá muito boa, tá, e tem dois motivos muito relevantes pra isso. O primeiro dos motivos é que, como foi revelado na temporada, ele queria o irmão dele morto, o Aerion. Um dos motivos dele apoiar o Dunk é que ele queria que o Dunk matasse o irmão dele. A grande oportunidade era essa, mas o Dunk não matou, né? A gente vê a cena do trailer desse episódio, do Egg se aproximando do quarto, o Aerion se recuperando, e o Egg com a faquinha ali, a faquinha bem michuruca, né? A faquinha ali pronto pra poder causar o ato, né? Matar o seu irmão, o que não deve conseguir, mas tá aí. Então o primeiro motivo, ele tá decepcionado que o seu irmão não morreu, né? E também decepcionado com o Dunk por isso, por ter poupado o irmão dele. E o segundo ponto é a decepção também com o Dunk, que tem muito a ver com essa outra imagem aqui, que ele tá encostado e parece ser um momento em que ele tá ouvindo a conversa, né? Ele vai estar do lado de fora na sala, ouvindo a conversa do Dunk com o Maker, como a gente viu umas dicas disso no trailer também. O momento que o Maker vai propor pro Dunk de servir eles, né? De servir ali os Targaryen, pra ele poder treinar o Egg como escudeiro e tudo mais. E no trailer a gente tem a cena do Dunk falando que está cansado de príncipes. Ou seja, isso se refere muito do tipo, não quero treinar o Egg. É muito isso, sabe? A resposta que ele dá é, não quero treinar o Egg. É como se fosse isso. Então o Egg também vai ficar decepcionado por isso. Essa imagem também se complementa com esse momento do trailer, que a gente vê o Egg e o Dunk um do lado do outro, provavelmente depois da conversa, né? Que o
o Dunk teve ali, né, com o Maker, e eles não tendo muito o que conversar, deve ser o climão que vai ficar depois do Dunk recusar e perceber que o Egg tava escutando. Mas, como eu disse, as próprias imagens e cenas do episódio indicam que vai ter uma volta, uma reviravolta nisso aí, que o Egg no final vai optar por ficar com o Dunk. E essa nova imagem aqui favorece mais isso, porque você vê o Dunk aqui já sem precisar do pedaço de madeira pra apoiar, você vê que ele tá firme em pé, então já passou um tempinho, ele tá recuperando um pouquinho mais. Ele tá dando uma olhada no escudo, que é simbólico, né, o escudo ter quebrado, mas ao mesmo tempo protegeu ele. Mas o ponto é que ele tá indo embora, ele tá indo em direção aos cavalos ali pra poder deixar Valfreixo e seguir o seu caminho, sozinho. Muito provavelmente depois de ter negado ajudar o Egg e tal, só que no trailer, uma cena que deve complementar isso aqui, é esse momento em que o Dunk tá arrumando o cavalo, né, já colocou a capa ali por cima e tal, mas tá arrumando o cavalo pra sair, ele olha pra trás e quem aparece é o Egg, pulando o murinho ali, você vê ele que tá com a capinha também, de viajante, não tá com a roupa de Targaryen arrumadinha, com aquela boina, aquele negócio na cabeça igual tava antes, já tá bem diferente, é como se fosse o momento em que ele vai aceitar servir o Dunk mesmo assim, ele vai atrás, talvez uma ideia do tipo, o Dunk não quis servir, mas eu vou lá, porque eu quero ficar com ele. A história é muito sobre os dois, é muito sobre Dunk e Egg, eles vão permanecer juntos. É até difícil a HBO fazer esse suspense do final, será que eles vão ficar juntos? Porque não teria outras temporadas, basicamente. Então acaba ficando meio óbvio, e assim, além dessas imagens que eu acabei analisando aqui, novas que a HBO liberou, a gente também tem a sinopse oficial do episódio e já tem uma review de jornalista americano que já assistiu esse episódio 6. Sim, lá no conhecido Rotten Tomatoes, aquele site conhecido lá, que tem muitas avaliações, você pode ver aí, episódio 6 da primeira temporada de Cavaleiro dos Sete Reinos, a sinopse diz: os habitantes de Ashford lamentam uma perda significativa após o torneio, perda do Baelor, né, então vai ter esse ponto do funeral, das consequências da morte, os habitantes também sentindo isso, porque o Targaryen foi lá lutar e morreu, loucura. Mas continua, Dunk reflete sobre seu futuro e avalia suas responsabilidades para com Egg. Ele decide se manterá o garoto como seu escudeiro. Ou seja, grande ponto do episódio, Dunk decidiu seu futuro, decidir se ele vai ficar junto com o Egg, pra onde que ele vai, se o Egg vai ficar com ele. Esse é o ponto, enquanto no meio do caminho vão ter as despedidas dos outros personagens, a despedida de Valfreixo e também um flashback com Sir Arlan, que é o que parece pela outra imagem. Ou seja, você pode imaginar isso, vai ser um episódio sem graça e tal. Vai ser um episódio que segue os padrões de Cavaleiro dos Sete Reinos, com obviamente menos ação, mas muita emoção. Deve ser um episódio bem emocionante. E sim, a gente já tem uma avaliação, como eu disse. Aqui, ó, no próprio Rotten Tomatoes, se você abre a parte de avaliações, você vê aqui, ó, a avaliação desse Jan Hennigan, Maníacos da Cultura Pop, no caso da traduzido, né, ó, a página em inglês, e ele deu uma nota 4,5 de 5 pra esse episódio, ou seja, uma nota ótima, né? E ele diz, sinceramente, não tinha certeza se ia gostar muito dessa história, mas tem sido uma delícia. Dar um passo atrás em relação às grandes cenas e a narrativa complexa pra explorar uma história menos épica foi uma distração muito agradável. Ou seja, um comentário não parece ser direcionado ao episódio, mas à temporada inteira, mas que traz a sensação de que fecha redondinho, bonitinho, sabe? É uma história, como eu disse, desde o primeiro episódio que eu analisei, é mais leve, é pra ser uma história muito mais tranquila, não é pra ser comparável com o nível de épico e gigantesco da história de House of the Dragon, que é uma história de batalha entre família, dragões, muita morte e guerra, não. Ou a história do próprio Game of Thrones, não é pra ser comparável nesse nível. É pra ser uma história mais leve, sem tanta expectativa nos momentos épicos e muito loucos. E ainda assim conseguiu fazer momentos épicos, né, com os episódios 4 e 5 aí. No geral, por essa avaliação, mesmo sendo geralzona da temporada, dá pra perceber que então o final não deve decepcionar, porque ele dá um 4,5 de 5. Deve ser o finalzinho de temporada conforto, bonitinho, dando o gancho, né, pra segunda temporada. A curiosidade que fica é qual o gancho que vão deixar nesse final, porque tem que ter um gancho. Detalhe que quando passa o episódio e tudo mais, eu vou trazer, né, como é que é a continuação dessa história, eu vou trazer o vídeo sobre o que deve acontecer na segunda temporada, que pode ser que não demore tanto passar, mas comenta aí o que você achou das imagens, dos pontos, o que você espera desse episódio, deixa o like, ajuda muito na divulgação, não custa nada você descer e clicar, não custa nada e ajuda muito. Se inscreva no canal pra você não perder nada da cobertura dessa reta final, da cobertura de House of the Dragon, que a gente vai fazer essa transição agora, né? Já eu tô de volta no mais, é isso aí, um abraço.